Algumas ideias sociais e políticas surgiram no século XIX, como o socialismo, que surgiu em oposição ao sistema capitalista e ao modelo liberal de organização política e econômica, em oposição aos efeitos da industrialização e da propriedade privada. Dentre os tipos de socialismo temos o socialismo utópico e o socialismo científico, também conhecido como marxismo. Outra corrente ideológica era o anarquismo, que se opunha a todo tipo de hierarquia e dominação política. Nessa época, houve início uma política de nacionalidades e os movimentos nacionalistas tornaram-se grandes forças transformadoras do cenário político internacional. Com isso, as unificações tardias na Itália e na Alemanha, emergentes do triunfo do capitalismo e da burguesia, foram propiciadas pela força dos movimentos nacionalistas. A segunda metade do século XIX, no qual estavam ocorrendo as unificações tardias, foi marcada por um grande desenvolvimento industrial chamado Segunda Revolução Industrial, como resultado da expansão das forças capitalistas de produção. A partir do desenvolvimento industrial, o imperialismo começou a vigorar entre as potências industrializadas que se lançaram uma partilha territorial do globo. As potências industriais colonizaram a África e a Ásia, utilizando como desculpa uma missão civilizadora. Com o passar do tempo, a disputa entre as potências se tornou mais acirrada, desencadeando na Primeira Guerra Mundial da história. O desenvolvimento do capitalismo também levou à independência dos Estados Unidos da América, e após esse acontecimento, uma ânsia para alcançar novos territórios estimulou a conquista do oeste do território americano. A expansão para o oeste se baseou na doutrina do Destino Manifesto. A marcha para o oeste acentuou as diferenças entre os estados do norte e do sul, gerando a Guerra da Secessão. Ao fim da guerra, com os interesses da região sul derrotados, os Estados Unidos aboliram por completo a escravidão no país. A vitória do Norte consolidou o poder político da burguesia empresarial e comercial, o qual se traduziu no crescimento extremamente rápido da indústria e dos transportes, resultando na revolução do capitalismo e, por consequente, na doutrina Monroe. Essa doutrina significava o monopólio norte-americano sobre os países restantes da América, impedindo a intervenção dos países europeus no território, o que foi um dos fatores contribuintes para a dominação americana no restante da América e na proclamação da independência do Brasil, o que, devido à doutrina Monroe, fez os Estados Unidos serem os primeiros a reconhecer a nova nação. Nesse período, o Brasil se encontrava no primeiro reinado, e muito longe de abolir a escravidão. Em 1824, uma nova Constituição foi outorgada por Dom Pedro I, onde houve a criação de um quarto poder, chamado moderador, superior aos demais. Devido à crise do Império, Dom Pedro abdicou o trono, passando o direito ao seu filho Dom Pedro II, mas que, devido à sua pouca idade, teve de esperar o período regencial passar para assumir o trono. Período marcado por diversas revoltas que levaram ao golpe da maioridade, colocando Dom Pedro II, aos 14 anos de idade, como rei do Brasil. Pedro de Alcântara, o mais jovem imperador do Brasil, passou pela pressão exercida pela Inglaterra, buscando a abolição da escravidão no território para que houvesse maior mercado consumidor para seus produtos. Após diversas leis, a Lei Áurea foi assinada, abolindo a escravidão e retirando os últimos apoiadores do lado de Dom Pedro II, os senhores de escravo. Com a crise geral do Império, uma rebelião liderada por Marechal Deodoro da Fonseca depôs o imperador, e a proclamação da República aconteceu em 1889. A República da Espada pôs um fim às instituições imperiais e implantou o encilhamento, um plano onde a emissão monetária desordenada tinha o objetivo de industrializar o país, mas que somente causou inflação e crise econômica, levando ao início da República Oligárquica. Durante o período, o Brasil foi controlado por cafeicultores de São Paulo e Minas Gerais, e passou pela crise do café, gerando inúmeros conflitos sociais e levando ao início da Era Vargas em 1930. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial iniciou-se, guerra dividida entre a Tríplice Entente e Tríplice Aliança, marcada por um equilíbrio de forças que foi quebrado a partir da entrada dos Estados Unidos na Tríplice Entente e a saída da Rússia da Tríplice Aliança. Com a vitória da Tríplice Entente, os Estados Unidos obtiveram um enorme crescimento econômico, seguido pela superprodução,
que desencadeou uma quebra da Bolsa de Nova York e a crise de 1929, que foi contornada a partir do New Deal, um plano de recuperação implantado pelo governo. A Rússia saiu da guerra devido à revolução que ocorria em seu território, tornando-a uma união das repúblicas socialistas soviéticas. O líder Stalin implantou os planos quinquenais, que eram metas a serem alcançadas a cada 5 anos de governo. Com o passar do tempo, a União Soviética se desenvolveu industrial e economicamente, se tornando uma potência mundial, futuramente lutando ao lado dos Estados Unidos contra o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, dividida entre eixo, forças nazistas, e aliados, composto pelas potências mundiais. Durante a Segunda Guerra, o Brasil era dominado pelo ditador Getúlio Vargas, famoso pela implantação das leis trabalhistas durante seu governo provisório. Nesse período, a Revolução Constitucionalista, realizada por jovens paulistas, fez Vargas iniciar seu período constitucionalista. Mas foi no Estado Novo, terceiro estilo de governo da era, que Vargas se mostrou favorável às forças fascistas, ao implantar nova Constituição baseada na Constituição Fascista da Polônia. Entretanto, em 1942, supostos navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães, levando Vargas a declarar guerra ao eixo e lutar ao lado das forças pró-democracia, causando enorme controvérsia por se tratar de um Estado ditatorial. A guerra foi vencida pelos aliados, após massacres como as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Devido ao medo de Vargas dar outro golpe, ele foi afastado do poder, levando o Brasil ao período democrático liberal, mesma época da chamada Guerra Fria, onde o mundo ficou dividido entre dois polos, o capitalista dos Estados Unidos e o socialista da União Soviética. Durante o período populista, Getúlio Vargas retornou ao poder e efetuou diversas criações importantes como a Petrobras e a Eletrobras. O último presidente do período, chamado João Goulart, sofreu o golpe militar de 1964, por ter uma política voltada ao socialismo, o que em plena Guerra Fria significava muito perigo aos Estados Unidos. A ditadura militar durou cerca de 20 anos de muita opressão e restrição dos meios de comunicação e liberdade de expressão, até o movimento das diretas já, que pôs um fim a esse período juntamente com o fim da Guerra Fria, o que levou respectivamente à Nova República e à Nova Ordem Mundial.